Bom, a música do Frejá, então, voltando, ela diz o seguinte: eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, né? Mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Essa frase, eu acho uma frase muito interessante e muito importante. Nós precisamos do dinheiro, faz parte da vida. A gente necessita manusear o dinheiro diariamente. Agora, existe a grande possibilidade do dinheiro acabar ocupando um espaço exagerado no nosso coração, e isso começar a contaminar o nosso interior. Sabe, dito de uma forma muito bonita, tem uma metáfora falada, muito obrigado, vamos ver se vai dar certinho agora. Muito bem, pelo Thomas Watson. Olha só, ele diz: um barco, ele precisa da água. A água é necessária para o barco poder navegar. Agora, se a água começa a entrar no barco, a gente tem um grande problema. O barco afunda, as pessoas podem se afogar. E aí o Thomas Watson diz, da mesma forma, o dinheiro, nós precisamos dele para navegar na nossa vida. Faz parte. Agora, se o dinheiro começa a entrar no nosso coração, nós podemos nos afogar. A gente guarda essa metáfora. Agora, deixa eu dizer para vocês um pouco de como é que está o cenário. No Brasil, pesquisa brasileira, 48% das pessoas entrevistadas, uma entrevista publicada pela Gazeta do Povo, colocaram que para elas, o dinheiro é o principal sinal de sucesso. Para quase metade dos brasileiros, a maior marca de sucesso é o dinheiro. E a gente percebe isso. Nas nossas conversas é comum a gente ouvir pessoas dizendo assim: o fulano de lá está muito bem, está ganhando não sei quantos mil por mês. Para nós, uma pessoa estar bem é um resultado de quanto ela ganha. Mas eu vou dizer para vocês que eu já vi muitas pessoas que ganhavam muitos milhares de reais, mas não estavam bem. Olha só, revista Exame diz que o dinheiro é a principal razão de brigas no casamento. A principal razão de brigas no casamento. Só aumenta um pouquinho, Jonas. Gente, a gente poderia discutir por filhos, pela educação, discutir sonhos, mas a principal fonte de brigas nos casamentos são as finanças. E eu já comentei com vocês em outra vez, nós achamos, é interessante, você vê pessoas quando elas se casam, olha só, elas decidem compartilhar a vida, pessoas casadas, decidem compartilhar casa, decidem compartilhar sonhos, decidem compartilhar filhos, mas finanças não, cada um na sua, pera lá, cada um com o seu dinheiro, cada um com o seu salário, cada um com a sua conta, isso a gente não divide. Por quê? Mas, olha só, mais um dado para vocês, 74% dos brasileiros afirmaram numa entrevista publicada pelo G1, 74% afirmaram que o dinheiro é a sua principal fonte de preocupação. E isso tem afetado a sua saúde mental, pessoal e o próprio trabalho, o próprio desempenho no trabalho. Nossa maior preocupação, o que faz a gente acordar de noite, o que faz a gente não conseguir dormir, em grande medida, são as finanças. E eu quis trazer esses dados, só para vocês perceberem que em grande parte dos casos, o dinheiro sim está se tornando algo grande demais, que o dinheiro sim está sendo uma água que está invadindo o nosso navio, e está correndo seríssimo risco de afogar as nossas famílias, casamentos, trabalhos e a nossa saúde mental. Nós precisamos aprender a encontrar um espaço equilibrado e saudável para o dinheiro e para as finanças nas nossas vidas, e eu me incluo nisso. E de repente nesse momento você deve pensar assim: não, mas isso eu me preocupo com dinheiro, e a gente discute com o dinheiro porque a gente tem pouco, porque está meio apertado. Se eu tivesse mais dinheiro, eu não ia me preocupar. Se eu tivesse mais dinheiro, a gente não ia brigar por causa disso. A gente se engana. A revista Forbes tem um artigo que fala que os ricos se preocupam ainda mais com o dinheiro.
Não é uma questão de ter muito ou de ter pouco, é uma questão de como nós nos relacionamos com aquilo que nós temos. Como encontrar um espaço equilibrado e saudável para o dinheiro nas nossas vidas? E aqui eu queria que vocês dessem uma atenção especial. Sabe por quê? Eu já acompanho pessoas de forma integral nos últimos 15 anos. Tenho tido conversas das mais variadas com as pessoas em aconselhamento. E sabe que até hoje eu acho que eu nunca ouvi uma pessoa dizer para mim assim: Jorge, eu sou ganancioso. Jorge, eu tenho uma relação desequilibrada com o dinheiro. Jorge, o dinheiro para mim, ele é demais, ele me domina. Eu nunca vi. Agora, se a gente vê esses dados, a grande maioria das pessoas está dando um valor desmedido para o dinheiro. Sabe o que isso significa? Que possivelmente você e eu podemos sim estarmos tendo uma relação desequilibrada com os nossos bens materiais e não estamos nos dando conta. E o mínimo que a gente precisa fazer na noite de hoje é cogitar: isso pode ser sim algo para a minha vida. Mas como a gente encontra então esse espaço equilibrado para as finanças? Eu queria mostrar para vocês um estudo de caso que ficou bastante famoso. Um homem chamado Zaqueu viveu na época de Cristo, cerca de 2000 anos atrás. O relato dele está em Lucas capítulo 19, versículos 1 e seguintes. Você pode acompanhar comigo. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Atenção, Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos, e isso é muito diferente do que é hoje. Alguém que é cobrador de imposto hoje, trabalha na Receita Federal, não vai ganhar o troféu popularidade, eu imagino, certo? Não é uma pessoa muito bem vista, né? Mas naquela época era muito pior. O país de Zaqueu e de Jesus, Israel, era dominada por Roma. Roma vinha e dominava um país. E para garantir que aquele país dominado nunca mais se revoltasse, eles cobravam impostos pesadíssimos daquela população, que literalmente lançava as pessoas na pobreza e o reino no caos. Mas para eles conseguirem cobrar esses impostos tão pesados, eles precisavam de pessoas daquele próprio país que cobrassem isso. Zaqueu era um desses cobradores de impostos, que cobrava e extorquia pessoas para uma nação estrangeira que dominava o país deles. A coisa era tão séria que as pessoas literalmente desprezavam os cobradores de impostos, tinham eles como pecadores, eles nem mesmo podiam entrar na igreja. A família deles era uma vergonha para a família ter um cobrador de impostos. Meu filho é cobrador de impostos, era uma das maiores vergonhas. Era algo seríssimo. Mas por que Zaqueu sacrifica sua família, seus relacionamentos e sua vida com Deus para se tornar um cobrador de impostos? Por que ele faz isso? Por quê? Ele ganha uma coisa só: dinheiro. Dinheiro. A pessoa que se tornava cobradora de impostos, ela podia cobrar a mais e ficar. Ela tinha licença de ser corrupta, ela podia cobrar a mais das pessoas e ficar com o dinheiro. Então os cobradores de impostos ficavam muito ricos, eles perdiam família, perdiam relacionamentos, perdiam sua vida com Deus, perdiam vida social, mas ganhavam dinheiro. E faziam isso. E aqui tem para mim a primeira lição. Gente, como eu comentei antes, é muito difícil nós conseguirmos enxergar em nós que nós temos problemas em lidar com o dinheiro, que nós estamos dando valor demais para ele. Mas se a gente olha para o comportamento que a gente tem, a gente pode chegar a uma conclusão. É óbvio para nós, olhando para a vida do Zaqueu, que ele estava dando valor demasiado para o dinheiro por causa do comportamento que ele tinha.
É óbvio que ele estava dando um valor descabido para o dinheiro, porque em nome do dinheiro ele estava sacrificando relacionamentos. A vida com Deus. Agora, se a gente olha os nossos comportamentos, a gente pode ver a mesma forma em nós. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para ti. Se você tem sacrificado seus relacionamentos familiares por causa de dinheiro, muito provavelmente, o dinheiro tem ocupado um lugar central na sua vida e está sendo uma água que está entrando no navio do teu coração. Se ele tem sido um tópico fixo de discussões e brigas no seu casamento, é porque sim, ele é um problema para você. Se ele tem sido um problema na relação com seus irmãos, de divisão de herança, sim, o dinheiro tem sido um problema para você. Mas, assim como o Zaqueu sacrificou o caráter dele, se você sacrifica o seu caráter, seja mentindo por causa de dinheiro, seja escondendo compras do seu marido e da sua esposa, seja mentindo no seu trabalho, se aproveitando de pessoas numa situação difícil para fazer um negócio e ter uma vantagem sobre elas, sim, o dinheiro está ocupando um lugar muito maior do que deveria na sua vida. De uma forma muito, muito clara, gente. Se o dinheiro tem te prejudicado, ou vamos dizer assim, se o dinheiro tem prejudicado a sua vida com Deus, porque afinal de contas você não consegue ter tempo para estar com Deus, porque você está sempre correndo atrás do dinheiro, sim, ele está ocupando um lugar muito grande na sua vida. E eu colocaria mais um exemplo, mais um ponto que não está necessariamente na história de Zaqueu, mas aparece em Lucas 12. Se o dinheiro é sua grande fonte de ansiedade, muito provavelmente, você não tem uma relação equilibrada e saudável com ele. E aí? Será que a gente consegue passar ileso dessa? Bom, mas o que acontece? Por que uma pessoa como Zaqueu sacrifica tanto pelo dinheiro? Por que uma pessoa como nós, como eu, às vezes sacrificamos tanto pelo dinheiro? Por que ele cresce tanto no nosso coração? Olha só, todos nós temos necessidades interiores. Nós temos necessidades emocionais, gente. A nossa necessidade não é só comida e água. Nós temos necessidade, por exemplo, também de sermos amados. Nós precisamos nos sentir amados quando crianças pelos nossos pais. Precisamos nos sentir amados quando adolescentes pelos nossos amigos. Nós precisamos nos sentir amados por alguém especial. Precisamos nos sentir amados pela nossa família quando adultos. E não nos sentirmos amados traz feridas profundas para a nossa alma, concordam? Nos sentirmos amados é sim uma necessidade interior muito grande de todo ser humano. Não temos só essa necessidade interior, também nós temos a necessidade de nos sentirmos felizes, olharmos para a nossa vida e vermos, cara, a minha vida, ela vale a pena ser vivida, é uma vida boa, uma vida feliz. Nós também temos a necessidade de nos sentirmos seguros, esse mundo é tão difícil, tem tanto problema, de me sentir seguro nesse mundo. E essas necessidades interiores, nós temos que suprir em algum lugar. E o dinheiro, na nossa cultura, é um grande palpite. A gente olha assim as pessoas e a gente pensa, cara, olha só essas pessoas estão viajando aqui nos meus stories. Elas parecem tão felizes, elas têm dinheiro. Se eu tivesse mais, quem sabe eu me sentiria mais feliz. Então a gente busca encontrar felicidade no dinheiro, e a gente pode não fazer isso de forma consciente, mas às vezes a gente faz isso de forma inconsciente. Você nunca pensou, se eu tivesse isso eu seria mais feliz? Se eu tivesse uma casa maior, um carro melhor, se eu tivesse uma viagem a mais, eu seria mais feliz? Você nunca parou para pensar isso? A gente olha as pessoas que têm muitos seguidores, muitos amigos, e a gente vê, não, são pessoas famosas, são pessoas ricas. A gente vive numa sociedade, e não adianta, né? A gente sabe, que valoriza mais as pessoas ricas, não acontece? Quantos casos de pessoas que vão mais bem vestidas em lojas e são mais bem recebidas? Não é?
E a gente pensa, se eu tivesse mais, quem sabe eu me sentiria mais amado, mais aceito, mais acolhido. Se eu tivesse mais dinheiro, eu teria acesso a uns planos de saúde melhores, conheceria outras pessoas, estaria em outros níveis, eu me sentiria mais seguro. Então, mesmo de forma inconsciente, nós buscamos preencher o nosso tanque emocional, as nossas necessidades interiores com dinheiro. O problema é que dinheiro não traz felicidade, eu não quero ser clichê, mas dinheiro não traz felicidade, traz conforto. Conforto pode ajudar um pouco com a felicidade, mas nem mesmo essencial é. Porque tem pessoas que vivem extraordinariamente confortáveis, nas melhores casas que você puder imaginar, mas não são felizes. Garanto para vocês. Agora tem pessoas que não vivem confortáveis e encontraram uma felicidade maior. Dinheiro não traz felicidade, traz conforto. Dinheiro não traz amor. Traz admiração, talvez. Você pensa, poxa, fulano de tal é um sucesso, vou seguir ele. Só que admiração não é a mesma coisa que amor. Admiradores estão lá só quando as coisas vão bem. Admiradores estão lá porque o relacionamento é útil. Quando o relacionamento deixar de ser útil, eles vão embora. Manter admiradores é pesado, porque se fica o tempo inteiro pensando, se eu der um passo fora, eu perco essas pessoas. Agora, ter pessoas que nos amem é leve. Percebe a diferença? Dinheiro não traz segurança. Não traz, ele traz influência. Pode pagar um plano de saúde melhor e pode nos ajudar a conhecer pessoas que de repente podem nos ajudar a furar uma fila num sistema de saúde, o que não é ético, mas muita gente faz. Mas muita gente milionária faleceu na última pandemia. Porque dinheiro não garante segurança. Pode trazer influência, mas não garante segurança. Sabe, acredito que um dos grandes problemas é nós confundimos amor com admiração, felicidade com conforto e segurança com influência. O dinheiro pode até trazer algumas coisas que queremos, mas escuta isso, o dinheiro jamais trará o que nós realmente precisamos no nosso coração. Mas sabe qual é o problema? O problema é, o dinheiro não traz felicidade, mas traz conforto. E em alguns momentos, a conforto vai trazer sensações de felicidade. O dinheiro não traz amor, mas traz admiração. Em alguns momentos, a admiração vai parecer amor. Não traz segurança, traz influência, mas em alguns momentos a influência vai parecer segurança. Então o dinheiro, ele não traz o que a gente precisa, mas ele traz a sensação de que ele chegou muito perto. E que quem sabe se a gente tiver um pouco mais, a gente vai chegar lá. O problema é que eu só tenho dinheiro para viajar para Piratuba, eu queria viajar para Balneário. Se eu tiver dinheiro para viajar para Balneário, aí sim eu vou ser feliz como as pessoas que fizeram story na virada do ano em Balneário. E aí eu estou em Balneário, e aí eu penso, não, Balneário não é tão legal assim, o que é legal mesmo é o Nordeste. Aí sim, e aí eu vou para o Nordeste e penso, não, o Nordeste não é tão legal assim, bom mesmo é o pessoal que está lá na Torre Eiffel, na França, e a gente tem a sensação de que se eu tiver um pouquinho mais, aí sim eu finalmente vou conseguir chegar lá, aí sim as pessoas vão me ver de outro jeito, aí sim elas vão me valorizar, aí sim elas vão me amar, aí sim eu vou ter vida de verdade. John Rockefeller, na época era o homem mais rico do mundo, perguntaram para ele, quanto de dinheiro um homem precisa para ser feliz? Sabe o que ele respondeu? Só um pouco mais. Só um pouco mais. Aí eu chego lá. Bom, e aí começam a vir esses comportamentos ruins. A gente começa a se tornar avarento, porque a gente pensa, eu preciso guardar, porque mais um pouco eu chego lá, não posso gastar, eu tenho que guardar, porque mais um pouco eu vou me sentir seguro.
Eu preciso, a gente se torna ansioso, porque perder dinheiro não é só perder dinheiro, é perder felicidade. Dá para entender? Se eu acredito que o dinheiro vai trazer o que eu preciso, perder dinheiro não é mais só perder dinheiro, é perder vida. É perder o que é essencial para mim me sentir realizado. E aí eu fico com muito medo de perder dinheiro. Aí começam a vir os atritos. Porque eu só preciso de um pouco mais de dinheiro para me sentir seguro. O problema é que a minha esposa gasta demais. Eu preciso só um pouco mais de dinheiro, eu preciso gastar um pouco mais para me sentir mais feliz. O problema é que meu marido é mão de vaca demais. Se eu pudesse convencer ele que eu estou certa, se eu pudesse convencer ela que eu estou certo, aí sim eu encontraria uma vida mais vida, e aí começam as brigas. Mas o grande problema é que a gente está tentando abastecer o nosso coração com combustível errado, que nunca vai funcionar. E é isso que Zaqueu está fazendo. Ele está tentando abastecer o combustível dele com o dinheiro errado. E o que é interessante da história, é que quando a gente vê a vida de Zaqueu, ele já se deu conta que isso não está dando certo. Porque quando Jesus aparece na cidade dele, ele corre para ver quem era Jesus. Isso naquela época era extremamente humilhante. E chegando lá, olha só que interessante, tem uma multidão na frente dele, ele é baixinho, e ele não consegue olhar, e o que é mais lógico é que as pessoas dessem lugar para ele, mas não, porque eles rejeitam ela, porque as pessoas rejeitam ele. Então ele sobe numa árvore, porque ele quer muito algo que ele não tem. Zaqueu, vocês viram, o texto fala que ele era muito rico, mas ele não tinha o que ele queria. Gente, quantas pessoas ricas por ano se matam? São pessoas que chegaram no final, chegaram no topo, e estão nos avisando, gente, não é aqui que está o segredo da vida. Bom, Jesus fala, né? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. E Jesus fala, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Quantidade de bens, quantidade na poupança, não traz vida, não abastece a vida, não nos torna mais, não nos torna melhores, não nos faz mais amados, não nos traz sentido, nem segurança. Pode trazer algumas coisas, mas não abastece coração, Jesus falando. Dessa forma, esse é o ciclo vicioso que muitas vezes nós estamos. Eu posso estar aqui e não perceber, você pode estar aqui e não perceber. Uma agenda saudável só vai vir com um coração equilibrado, tá? Não vai dar para você equilibrar a sua agenda enquanto você não equilibrar o seu interior. A nossa agenda, a nossa forma como a gente gasta os nossos recursos financeiros e o nosso tempo, que é um dos maiores recursos que a gente tem, ela é um reflexo do que está aqui dentro. Enquanto aqui dentro estiver bagunçado, a gente estiver buscando com combustível errado, fora vai estar desequilibrado. Quando aqui estiver ok, aí a gente tem muito mais chances de fora estar ok também. Então, atenção aos movimentos do coração, aquilo que a gente tem buscado no nosso mundo interior. Como é que a gente reequilibra as coisas? Bom, olha só. Nietzsche é um filósofo muito famoso e ele falou algo muito interessante. Ele diz, a ausência crescente de Deus na sociedade ocidental fará com que ela o substitua pelo dinheiro. Ou seja, quanto mais longe as pessoas viverem de Deus, mais elas vão buscar o que deveriam buscar em Deus, no dinheiro. Não só no dinheiro. Elas podem buscar, às vezes, aquilo que deveriam buscar em Deus, no trabalho, no sucesso, na aprovação dos outros, no número de curtidas e seguidores numa rede social, num corpo bonito e esbelto. Mas aqui no caso a gente está falando do dinheiro. Jesus, novamente, vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E
Quando Jesus fala que dinheiro, ele não usa a palavra grega normal para dinheiro, ele usa a palavra mamon, que era o Deus das riquezas. Ou seja, Jesus está dizendo, a gente tem que cuidar, porque muito facilmente o dinheiro se torna um Deus na nossa vida, e nós buscamos nele o que deveríamos buscar em Deus, e aí a nossa vida com Deus vai pelo ralo. O Paulo, ele vai dizer de uma forma diferente, mas no mesmo sentido, em Efésios 5, podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Ganancioso é idólatra, está idolatrando o dinheiro. O seu Deus não é mais Deus, é o dinheiro. Esse é o grande problema. Então a solução para nós é buscarmos aquilo que nós deveríamos buscar em Deus, a satisfação das nossas necessidades interiores, como felicidade, amor e segurança, o dinheiro não vai resolver, mas a vida com Deus sim. Então, gente, assim, é muito simples quando a gente olha por essa metáfora. Guarda isso dessa noite, anota se você quiser. Nós não precisamos de mais do combustível errado, o que nós precisamos é o combustível certo. E o que a Bíblia ensina, se você quer acreditar na Bíblia, eu acredito que a Bíblia ensina é que o combustível para a nossa alma é o próprio Deus. Quando Ele nos cria para nós vivermos conectados a Ele, o combustível para o nosso coração é Ele. E a gente vê como isso acontece na vida do Zaqueu. Olha só, quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Jesus olhou para o Zaqueu na árvore, e ele disse: Zaqueu, eu quero ir para a sua casa, jantar com você. Gente, na época de Jesus, jantar na casa era um sinal de amizade. Jesus está dizendo: eu quero ser o seu amigo, eu quero entrar na sua vida. E o que Jesus tinha a ganhar com isso, gente? Nada. Jesus só tinha a perder. Você parou para ver que Jesus foi rejeitado justamente por isso? As pessoas já começaram a falar mal dele. Como pode esse cara jantar na casa de um pecador? Para Zaqueu se sentir aceito e amado, Jesus precisou ser rejeitado. Mas ele fez isso por amor a Zaqueu. Jesus vem ao mundo e morre numa cruz, para que a gente pudesse ser aceito por Deus, para que nós pudéssemos voltar a viver um relacionamento pleno com Deus. Jesus morre numa cruz, porque esse era o único caminho possível, para que a gente pudesse voltar a viver com Deus, e termos as nossas necessidades interiores mais profundas abastecidas. Para você se sentir amado, Jesus teve que morrer e ser desprezado. Não só amor, mas em Deus a gente encontra a felicidade profunda, uma felicidade que vem de viver na direção certa. Falamos disso na semana passada. Uma felicidade que vem de aprender a servir, a se doar, uma felicidade que só Deus pode trazer, e que nós temos sim centenas, milhares, milhões de pessoas dizendo: eu vivo com Deus e eu encontrei uma felicidade que eu não encontrei em nenhum outro lugar. Eu sou prova disso. Esse Deus nos traz segurança, não a segurança que o dinheiro pode trazer, mas a segurança de saber que a nossa vida está nas mãos do Criador do Universo. Então esse Deus abastece a nossa alma. E qual é o resultado de uma alma abastecida? Olha só. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu:
hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Qual é o comportamento exterior de um coração em ordem? Generosidade. Generosidade. Só que eu tenho a impressão de que quando a gente fala em generosidade, a gente não está na mesma página sempre. Porque às vezes tem pessoas que realmente me dizem assim: eu sou uma pessoa generosa. Mês passado tinha uma pastelada lá em virtude de uma criança doente e eu comprei 4 pastéis. Eu sou bem generoso. Generosidade para a Bíblia não é dar o que sobra, é dar o que pode fazer falta, para mostrar que o teu coração está buscando as tuas necessidades mais importantes, não mais no dinheiro, mas em Deus. C.S. Lewis, que é tido como o maior autor cristão do século passado, escreveu grandes clássicos, entre eles o livro Cristianismo Puro e Simples, que a gente fez o clube de leitura no mês passado. Nesse livro, inclusive, isso foi um comentário no nosso clube de leitura. Ele fala o seguinte: se a caridade que fazemos não pesa pelo menos um pouco em nosso bolso, ela está pequena demais. É preciso que haja coisas que gostaríamos de fazer e não podemos por causa de nossos gastos com caridade. Isso é generosidade para a Bíblia. Jorge, existe alguma referência na Bíblia do que é ser generoso? Porque é uma coisa muito subjetiva, né? Para uns é um tanto, para outros é tanto, para uns tem uma referência bíblica, tem várias. A que ficou mais famosa é uma referência justa e proporcional. É aquela referência que diz assim: e se você separasse 10% do que você ganha para compartilhar e para doar? E ela ficou bastante desgastada, essa história do dízimo, né, que significa justamente separar a 10ª parte. Ela fica realmente ficou muito desgastada, mas é uma referência bíblica do que é ser generoso. E se a cada 10 você separasse 1 para repartir? Já parou para pensar nisso? E de repente nesse momento, as crianças, eu vou pedir para vocês só sentarem. A gente ainda está no final da mensagem. Por favor. Isso aí. Eu sei que essa história de separar 10% para compartilhar virou assunto de: Jorge, isso é coisa de pastor que quer enriquecer. Muitos usaram mesmo para isso. E muitos usaram para extorquir pessoas. Mas não muda o fato de que é uma referência bíblica do que é ser generoso. Tem muita gente que diz: mas isso é bastante mesmo. Mas é seguramente a menor referência bíblica de generosidade. Existem outras maiores, essa é a menor. Pense e ore sobre isso. É algo que você precisa colocar diante de Deus. Mas indo adiante, eu desejo que você avalie: você tem dado um lugar equilibrado para o dinheiro na sua vida? Sinceramente. 2, você tem exercitado a generosidade real, de verdade? Tem sido generoso mesmo? 3, onde você tem buscado sua noção mais profunda de felicidade, segurança e aceitação? Em Deus? No trabalho? No dinheiro? Onde? Gente, desejo que vocês decidam buscar saciar suas necessidades interiores em Deus, dando ao dinheiro um lugar equilibrado e exercitando generosidade real e verdadeira, mostrando quem é o dono de quem. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade,
Todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!